Graça e paz, meus queridos e amados irmãos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam extremamente bem, desfrutando da paz que excede todo o entendimento, que a gente só pode encontrar, obviamente, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo nesse canal e eu já quero começar, como sempre, te fazendo uma pergunta. Você tem se movido por conveniência? Você sabe o que significa a palavra conveniência e se mover por ela? Bom, se você ficou curioso com esse tema, se esse tema te provocou, te exortou de alguma forma, eu te aconselho a ficar por aqui e me dar o benefício da dúvida, beleza? Se você ainda não me conhece, eu sou o Glaucio Cardoso e nesse canal a gente só fala de assuntos cristãos. A gente tenta sempre fazer isso aqui de uma forma bem diferente e com bastante contexto bíblico, porque isso é muito importante. Se você gostar desse conteúdo ao final, eu te convido a ficar por aqui. Você faz isso clicando aqui embaixo no botãozinho chamado inscreva-se. Não esquece também de ativar as notificações clicando naquele sininho. Assim, toda vez que eu lançar conteúdo novo, vídeos como esse aqui, você vai ser notificado e não vai perder nada daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração para transbordar sobre a sua vida. Bom, queridos, hoje eu quero falar com vocês sobre se mover por conveniência, como eu falei no início do vídeo, né? E o que seria isso, cara? Se mover por conveniência é basicamente você enxergar a vida como uma grande janela de oportunidade. É como se tudo e todos fossem uma oportunidade para que você chegasse ao seu objetivo. E eu não vou entrar aqui no mérito se isso é certo ou errado, até porque isso pode partir também de uma visão empreendedora que você carrega e pode ser algo que Deus colocou em você. Tem pessoas que olham para o mundo de uma forma diferente. A visão empreendedora, né, quando a gente fala de empreendedorismo, é justamente isso, é enxergar a oportunidade onde outras pessoas não enxergam. E não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar de um oportunismo. Eu quero falar de pessoas que estão se utilizando do evangelho, estão se utilizando do nome do Senhor, do poder do Senhor, da palavra do Senhor, para tirar vantagem para si próprio, para se auto-vangloriar, para trazer a glória para si. Isso é basicamente se mover por conveniência, sabe? É não se mover mais pela voz de Deus, pela direção de Deus, é não esperar a nuvem se mover para que você siga, como exemplo do povo no deserto, mas se mover porque você enxergou uma oportunidade. É você olhar para algo e enxergar aquilo ali como se fosse uma escada para que você chegue ao seu objetivo, ao lugar que você almeja, sabe? E a gente, infelizmente, cara, a gente flerta com esse ímpeto de Sara, sabe? Com esse ímpeto de Sarai, né? Porque na época ela nem era Sara ainda. Mas a gente flerta muito com esse ímpeto de Sarai, de colocar uma outra mulher na cama do nosso marido. E aqui eu tô fazendo uma paráfrase, claro, né? Eu tô fazendo uma metáfora, você tá entendendo o que eu tô falando. Se você for homem aí do outro lado, né? Aquele homem, né? Meu Deus, o cara tá falando que eu tenho marido. Não é sobre isso, é só uma metáfora, tá? Mas a gente flerta muito com essa ideia de colocar uma outra mulher na cama do nosso marido para ajudar a Deus a cumprir a promessa que ele tem sobre a nossa vida, né? Quando na verdade Deus nunca nos pediu ajuda. Deus só falou, eu vou cumprir a promessa. A única coisa que você tem que fazer é obedecer. É fazer o que eu te mando fazer, é seguir minhas instruções, é seguir a minha direção, é continuar, é permanecer naquilo que eu mandei você fazer. Ele disse a Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. E no decorrer daquilo ele fez uma outra promessa a Abraão, dizendo que Abraão seria pai de multidões. O que Abraão tinha que fazer? Confiar em Deus e esperar que Deus iria cumprir da forma que tinha que ser cumprido e não ter feito o que eles fizeram. Então a gente flerta muito com esse ímpeto de Sarai, sabe? De ter uma promessa de Deus. Deus falou que vai colocar a gente num determinado lugar, que ele vai nos fazer avançar, que ele tem um sonho, que ele tem um plano ministerial pra gente, um sonho profissional, um sonho sentimental, emocional, seja lá o que for, irmão. Seja um casamento, uma casa, uma família, né? Coisas que são boas também. Eu aqui prego muito contra essa questão do materialismo, porque eu acho que o evangelho ele vai muito além disso, mas a gente sabe que tem coisas materiais que nós necessitamos nessa terra e tem coisas que foi o próprio Deus que instituiu, né, para que nós vivêssemos e vivêssemos com plenitude, com abundância. Então não tem o menor problema você querer essas coisas, você almejar essas coisas, principalmente se foi o próprio Senhor que designou elas a você, que colocou esses sonhos no seu coração. O problema é quando a gente começa a se mover por conveniência para alcançar essas coisas, né? E isso é muito perigoso pra gente como cristão, porque a gente começa a chegar num ponto que é um ponto muito fino, sabe? É uma linha muito tênue, em que a gente pode parar de ouvir a direção de Deus e começar a ouvir a direção do inimigo sem saber que é uma direção do inimigo. E começar a abrir portas e caminhos que são caminhos completamente distintos e avessos daqueles que o próprio Senhor tem pra nós. Né? Porque, cara, quando você se move por conveniência, basicamente o que você está fazendo é trocar uma direção correta por uma direção errada, uma direção que talvez vai atrasar mais o seu caminho do que de fato acelerar. E a gente fica sempre nessa de, cara, eu preciso acelerar, Deus tem pressa. Eu já ouvi pessoas dizendo isso, sabe? Deus tem pressa em cumprir a promessa, então você tem que fazer, você tem que se mover, você tem que isso, você tem que aquilo. Cara, eu concordo de fato que você tem que se mover em prol da promessa, sabe? Você tem que caminhar em cima da palavra, como fez Pedro quando caminhou sobre as águas, né? Ele não caminha sobre as águas, ele caminha em cima da palavra, como fez Pedro na pesca maravilhosa, que sobre a tua palavra lançarei as redes. A gente tem que de fato se mover em relação àquilo que o Senhor falou sobre nós. Mas quando a gente tem uma direção clara pra fazer aquilo, não é porque o Senhor fez uma promessa pra mim que eu vou viver do ministério, que eu tenho que sair da igreja que eu tô hoje e ir pra uma igreja maior, como eu vejo muita gente fazendo. Isso é se mover por conveniência. Não é porque Deus falou que meu canal vai dar certo no YouTube que eu tenho que negociar minha mensagem pra construir mensagens que dão certo. E eu vejo muito isso acontecendo, sabe? Eu acredito muito, cara, que
Deus, ele provoca o meu coração a construir mensagens, né? Com esses incômodos que ele coloca na minha visão. Ele faz situações saltarem aos meus olhos e, em concordância com isso, ele também faz palavras específicas saltarem aos meus olhos que respaldam essas circunstâncias que eu tenho percebido, sabe? Então, eu tenho visto movimentos de pessoas, cara, e são muitas pessoas, parece que é um êxodo de pessoas se movimentando de igrejas para outras igrejas. E por incrível que pareça, ninguém está se movimentando de igrejas grandes para igrejas pequenas. O êxodo é sempre o contrário, sabe? São pessoas saindo de igrejas pequenas e indo para igrejas grandes. Um dia desse eu ouvi um testemunho de uma menina que eu achei muito interessante. Ela é uma menina assembleana, eu não vou lembrar o nome dela agora, eu vi esse testemunho no Instagram. E o Senhor soprou o nome dela, ela é uma, se eu não me engano, acho que ela é uma pregadora. O Senhor soprou o nome dela pelo Brasil, através do Instagram. E ela tem lá cerca de 200 mil seguidores, se eu não me engano, ou algo nesse sentido. E ela recebe alguns convites para ir pregar fora da igreja dela. Ela faz parte de uma Assembleia de Deus na cidade em que ela mora. E é uma igreja muito pequena, é uma igreja muito humilde, é uma igreja com pouca estrutura, sabe? E ela é uma pessoa famosa no meio daquela igreja, sabe? Ela é uma ovelha de destaque, digamos assim. É o que o mundo vê, é o que o mundo enxerga, é como o mundo enxerga. Você é uma ovelha de destaque. Você se destaca em meio às outras ovelhas. Só que, na verdade, irmãos, aos olhos do Pai, nós somos as mesmas ovelhas, sujas e encardidas pelo pecado, e que Ele está tentando alvejar as nossas vestes com o sangue de Cristo. Nós somos a mesma coisa. A diferença é que às vezes ele destaca uns e destaca outros, mas não é para nossa própria glória, é para a glória dele. E essa menina, ela comentou algo interessantíssimo, que ela falou que em alguns lugares que ela ia, algumas igrejas muito grandes, as chamadas mega churches, né? As big techs das igrejas, né? Enfim, brincadeiras à parte, ela falou que ia nessas igrejas e o que as pessoas falavam pra ela era exatamente isso, cara, a igreja que você tá é uma igreja muito pequena. Você precisa sair de lá e se mover para uma outra igreja maior. Porque nessas igrejas você vai ter mais oportunidade, as suas agendas vão aumentar, as pessoas vão te conhecer e você vai ser convidado para ir para não sei para onde, o Senhor vai soprar o seu nome pelas nações. Mas para que o Senhor sopre o seu nome pelas nações, você precisa se mover por conveniência, ou seja, você tem que sair da sua igreja pequena e ir para uma igreja grande para que você consiga fazer network. Você tem que estar na igreja dos famosos, você tem que estar em uma igreja em que as pessoas sejam blogueiros e blogueiras, assim como você é. Você tem que estar numa igreja em que tenha outras ovelhas especiais, tal qual você é, sabe? Então, não é sobre o que Deus pode fazer, é sobre o lugar que você está, entende? Então, olha como que esse discurso é conflitante, cara. As pessoas estão dizendo assim, o Senhor pode fazer, desde que você faça isso. Cara, Deus não depende de que nós façamos nada. Deus não depende que a gente saia da igreja XYZ para que Ele possa soprar os nossos nomes pelas nações. Se o Senhor quiser, irmãos, Ele pode te colocar numa igreja com 10 membros pro resto da sua vida. E Ele pode soprar o seu nome pelas nações para que você viaje o mundo inteiro pregando a palavra do Senhor, seja extremamente conhecido e volte depois, todo domingo, para cultuar na sua igreja com 10 membros. O Senhor não precisa de network. Cara, Jesus não é o nosso relações públicas. A gente tem que tirar isso da nossa cabeça, cara. A gente está tratando Jesus como relações públicas. A gente está usando Jesus por conveniência. A gente está usando Jesus como um degrau, irmão. E me desculpa, isso me toca de verdade, cara. Isso me toca de verdade, porque a gente está pegando Jesus e está fazendo dele uma oportunidade, cara. Uma janela de oportunidade. Jesus não é uma janela de oportunidade, cara. A palavra de Deus não é uma janela de oportunidade. Você não tem que pegar isso aqui, cara. Você não tem que pegar as escrituras. A palavra que Deus construiu com tanto zelo, separou homens e mulheres, mais de 40 escritores, 66 livros divididos entre Antigo e Novo Testamento. É o livro mais lido de todo o mundo. Céus e terras passaram, reinos foram quebrados, destruídos. A glória desses reinos foram destituídas, passaram, ninguém lembra, virou história, mas a palavra de Deus continua. E tem pessoas pegando o poder disso daqui para sua própria glória, se movendo por conveniência. E sabe o que é isso, irmãos? Eu não sei se aí na sua cidade, acredito que sim, porque eu acho que isso deve ser meio que universal. Mas geralmente quando a gente vai em postos de gasolina, a gente encontra aquelas pequenas lojas de conveniência, sabe? Aquelas lojas que vendem algumas coisinhas assim, né? Supérfluas. Para você comprar na emergência, na urgência. E é por isso que se chama loja de conveniência. Porque você só compra ali quando não tem um lugar melhor para você comprar. Esse é o ponto. Eu lembro que eu preguei uma mensagem um tempo atrás e eu falava justamente sobre isso. Eu entrei em um ponto, a mensagem não era especificamente sobre conveniência, mas eu entrei em um ponto em que eu falava sobre relacionamentos por conveniência. Sobre nós nos relacionarmos com pessoas, e isso também entra nessa mensagem que eu estou pregando aqui para vocês. Nós nos relacionarmos com pessoas por conta da conveniência, sabe?
fazermos amizades estratégicas. Eu tenho que me aproximar do fulano porque o fulano é famoso, porque o fulano pode abrir tal porta para mim. Cara, não faça isso, ei. Se você está fazendo isso, o que você está dizendo para o Senhor eu não confio no Senhor. Eu confio no meu network, eu confio nos meus contatos, eu confio na porta que aquela pessoa pode abrir para mim. E eu lembro que eu preguei sobre essa mensagem, eu fazia esse paralelo, eu montei essa metáfora e eu disse, aqui perto da minha casa tem um hipermercado, né? Que é um mercado grande, agora virou até um atacadão. Tá muito famoso aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, onde eu moro, não sei na cidade que você mora se tem, mas é um mercado que vende coisas a atacado e a varejo. Geralmente esses lugares vendem muito mais tipos de produto e com valores muito mais acessíveis, muito mais baratos. Você encontra muito mais promoção. Só que é engraçado que em frente a esse atacadão, em frente a esse hipermercado, tem um posto de gasolina e nesse posto de gasolina tem uma loja de conveniência que vende algumas coisas que vende nesse mercado. Se você entrar no posto de gasolina, nessa loja de conveniência, vai encontrar os mesmos produtos, das mesmas marcas, só que com valores extremamente exorbitantes. Talvez o dobro ou o triplo do valor. Quando você chega naquela região onde fica esses dois mercados, né, tanto o mercado grande quanto o mercado por conveniência, se você chega ali no horário da manhã, você vai ver que o mercado por conveniência está extremamente vazio. Por quê? A maioria das pessoas escolhe o óbvio, ir aonde tem as mesmas marcas e que vai pagar mais barato. Porque essa é a escolha correta, essa é a escolha viável. Só que se você for no horário da noite, quando o mercado grande já fechou, a única coisa que você tem aberto é o 24 horas, que é o mercado por conveniência. Então você não tem escolha. Você tem que entrar ali e pagar o preço. Pagar aquele preço que é o dobro ou o triplo pela mesma marca, pelo mesmo produto que você talvez pagaria no outro mercado que é maior. E a conveniência é exatamente isso. A conveniência é um lugar que você compra quando você não tem outras opções. A conveniência é algo que você escolhe quando você não tem outras opções. E é isso que nós temos feito com Cristo, cara. Nós temos tratado Cristo como uma loja de conveniência. Eu busco por Ele quando eu não tenho mais outras opções. Existe uma frase no nosso crentez que é: vem pelo amor ou vem pela dor. Eu não sei você, mas a grande maioria das pessoas que eu conheço, inclusive eu, viemos pela dor. Quase ninguém vem pelo amor, irmãos. Eu não sei se você conhece o testemunho de alguma pessoa que se converteu pelo amor. Eu não conheço nenhuma. A maioria se converte pela dor. Ou seja, nós já nos convertemos pela conveniência, cara. Nós já tivemos o nosso primeiro encontro com Cristo pela conveniência, porque a gente não tinha mais esperança, a gente não tinha mais chance, a gente estava perdido e a gente falou assim, cara, eu só tenho uma possibilidade, é Jesus, Ele é a última chance. Se não der certo com Ele, não vai dar mais certo em lugar nenhum. Nós já encontramos com Cristo por conveniência. E eu não estou dizendo que isso seja um problema, você tem que se aproximar de Cristo por um meio. E às vezes Deus vai usar justamente a conveniência, a dor, o problema, a circunstância adversa, o vento contrário para te trazer para perto dele. Mas isso é só quando Ele te encontra. Permanecer dessa forma é uma escolha, e é uma escolha ruim. Se você já foi encontrado, não trate mais Cristo como conveniência, Ele não é mais conveniente. Ele tem que ser a sua primeira opção, Ele tem que ser a sua primazia. E você não pode se mover sem a direção dele, querido. Eu não estou querendo te doutrinar aqui, é óbvio que não, eu estou te trazendo uma palavra do coração do Senhor. Eu acredito de verdade que Deus me desperta para temas específicos. Ele abre os meus olhos para que eu veja dessa forma. E como eu disse, eu quero trazer uma palavra para você aqui, para respaldar isso aqui que eu estou dizendo, querido. Porque é algo que eu tenho visto, um movimento muito grande acontecendo, de pessoas fazendo isso daqui, que Jesus não fazia. Eu quero que você entenda que Jesus, Ele é o padrão, Ele é o exemplo. Deus o trouxe a esse mundo, não só para morrer por nós, e para garantir que nós seríamos filhos adotivos dele, para nos livrar do pecado. Esse foi o maior propósito? Sim, foi o maior propósito de Cristo. Mas Ele veio também para nos mostrar o que nós deveríamos ser, como Ele. Então, se nós estamos fazendo alguma coisa diferente do que Cristo fazia, é óbvio que nós estamos errados. Não tem nem argumentos, irmãos. Eu vejo pessoas falando assim, mas eu não sou Cristo, eu não sou Jesus. Sim, você não é Ele, mas você deveria querer se parecer com Ele. E para ser parecido com alguém, você tem que contemplar e tentar. E nós vemos pessoas que não estão nem tentando, estão fazendo o completo oposto daquilo que Cristo era e estão achando que estão no caminho de Deus. Querido, deixa eu te alertar através dessa palavra. Olha o que fala João, capítulo 7. João, capítulo 7, a partir do versículo 4, vai dizer o seguinte pra gente. Você não se tornará famoso escondendo-se dessa forma. Se você pode fazer coisas tão maravilhosas, mostre-se ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Essa palavra aqui, versículo 4 e 5 do capítulo 7 de João, são os irmãos de Jesus, aqueles que foram criados com ele, dizendo pra ele, cara, se você pode fazer todas essas coisas que você está dizendo que faz, você tem que se mostrar ao mundo. Como é que você quer ser famoso dessa forma, se escondendo dentro de casa? Como é que você quer ser um pregador famoso se você só prega na sua igreja para 10 pessoas?
Como é que você quer ser um músico famoso se você só toca no seu quarto? Você tem que se mostrar para o mundo, você tem que se mover por conveniência, você tem que fazer aquilo que o mundo está dizendo para você fazer. Você tem que fazer aquilo que as pessoas acham que você tem que as pessoas acham que você tem que fazer. Você tem que construir networks e conhecer pessoas e ir para lugares, e estar em mesas que as pessoas dizem que você tem que estar, fazer, se mover, agir, falar. Você tem que fazer o que o mundo quer. Irmãos, eu trabalho com música há muito tempo e nem sempre fui cristão. Eu tenho mais ou menos uns 5 anos de conversão, 5 anos de encontro com Cristo, porque eu acredito de verdade que a conversão é um caminho. E eu ainda não estou 100% convertido. Ainda tem muitas coisas que Deus precisa tirar do meu coração. Mas eu trabalho com música desde os meus 17 anos. E uma frase que eu ouvia muito no meio musical, no mercado musical, era o seguinte: a gente tem que fazer música que o povo gosta. Ou seja, a gente tem que se mover por conveniência. É isso que o povo quer? Vamos dar o que o povo gosta. E é isso que nós, como cristãos, estamos fazendo. O que o povo quer? Eles estão querendo esse tipo de palavra? Eles querem que você pregue sobre prosperidade? Cara, molde as suas palavras, transforme as suas palavras, deixa elas mais fáceis, deixa elas mais doces, confronte menos, pregue menos o evangelho, pregue menos a verdade. Não tem problema você omitir um pouquinho, não tem problema você ficar um pouquinho coach, não tem problema você falar um pouquinho de poesia para afagar o coração das pessoas. As pessoas estão cansadas, as pessoas vivem vidas corridas, difíceis, a vida é dolorosa, elas não querem chegar na igreja e ouvir uma palavra que confronte, elas não querem ouvir se arrependam. Não é isso que elas querem ouvir, elas querem ouvir o quê? Vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Elas querem ouvir que Deus tem algo grande para a vida delas, como a gente ouve o tempo inteiro. Palavras genéricas, chaves genéricas. Senha genérica, eu vou te dar uma chave, eu vou te dar uma porta, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Irmãos, pelo amor de Jesus, Ele está voltando e a gente está se preocupando com o que as pessoas vão pensar de nós, a gente tem que alertar. Ei, geração de João Batista, cara. É a geração do fim dos tempos, eu acredito de verdade que nós podemos ser a geração que vai ver se cumprir aquilo que as Escrituras dizem. O Senhor vindo sobre as nuvens em poder e em grande glória. Nós podemos ser essa geração. E o que nós estamos fazendo com essa oportunidade? A gente está fazendo dessa oportunidade uma outra oportunidade, que é se tornar alguém importante nessa terra. O Senhor disse, cara, aquele que valorizar a sua vida a perderá, mas aquele que a perder a ganhará. Do que adianta ganhar o mundo e perder sua alma? Do que adianta, querido? Então os irmãos de Jesus estão dizendo pra ele, cara, se mova por conveniência, você pode fazer tantos milagres, você pode multiplicar pães e peixes, você pode curar cegos, você pode transformar água em vinho, olha a quantidade de coisas maravilhosas que você pode fazer, se torne famoso. Ei, faça aquilo que o povo acha que você tem que fazer, mova-se por aquilo que o povo acha que você tem que se mover. E olha a resposta de Jesus. Versículo 6 vai dizer o seguinte: Jesus, porém, respondeu: agora não é o momento certo de eu ir, mas vocês podem ir a qualquer hora. Versículo 7: o mundo não pode odiá-los, mas a mim ele odeia, pois eu o acuso de fazer o mal. Versículo 8: vão vocês, eu ainda não irei a esta festa, pois o meu tempo ainda não chegou. O meu tempo ainda não chegou. Seu tempo chegou, querido? Você tem certeza, você tem convicção de que o seu tempo chegou? Você tem convicção de que você tem que sair da sua igreja pequena e se mover para uma igreja com 20 mil membros? Porque lá é uma oportunidade. Você tem convicção de que o seu tempo chegou de ser mostrado para as pessoas? Ou você que quer se mostrar? Você tem convicção de que chegou o momento de tirar o véu do seu rosto e se aparecer na frente das pessoas? Você tem convicção disso? De que chegou o tempo? Cara, é sobre isso daqui. Como é que Jesus conseguia discernir esses tempos? Cara, não tem outro jeito, é relacionamento com o Pai. A palavra vai dizer que virava e mexia. O Senhor se tirava para lugares desertos para ter tempo com Deus. Ele realizava diversos milagres. E ao final daquilo ali, ele se recolhia para lugares desertos para ter tempo com o Pai. É só assim que a gente consegue discernir o tempo certo de Deus. Não é por conveniência, irmãos. Ah, porque abriu uma oportunidade em tal lugar. Ah, porque estão fazendo audição na igreja tal. Ah, porque isso, ah, porque aquilo. Você sabe se é o que Deus quer pra você, querido? Ei, você tem consultado ao Senhor? Você tem perguntado se é pra você sair de um lugar e ir pro outro? Ou você tem feito o que você quer fazer? Como é que você diz, Senhor, Senhor? A palavra de Deus vai dizer, né? Que naquele grande dia muitos dirão a ele, Senhor, Senhor, em teu nome fiz isso, em teu nome fiz aquilo, em teu nome profetizei, em teu nome expulsei demônios, em teu nome curei, em teu nome. E ele vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço. E interessante que essas pessoas estão chamando Cristo de Senhor, Senhor.
Muitos de nós estamos fazendo isso, queridos. Eu estou trazendo essa palavra aqui para que talvez você que esteja do outro lado, eu não sei se você está fazendo isso, ou se talvez em algum momento da sua vida você possa flertar com esse tipo de sensação de que eu tenho que prover para mim mesmo, eu tenho que fazer aquilo que Deus deveria fazer, eu tenho que cumprir as promessas que Deus fez para mim. Eu tenho que transformar pedras em pães. Talvez em algum momento da sua vida você ainda vai chegar nesse impasse, nesse ponto de inflexão, em que você vai ter que se decidir se mover ou não. E às vezes esse movimento vai ser um movimento de conveniência. Irmãos, é muito mais sutil do que parece. O diabo, ele é astuto. Ele sabe exatamente como pintar uma armadilha de presente. Ele sabe exatamente como pintar uma armadilha de presente. Você vai olhar para aquilo, vai ser bonito aos seus olhos, vai ser saboroso ao seu paladar, vai ser sutil aos seus ouvidos, mas quando você vê, você está num caminho de morte. É por isso que nós precisamos gastar tempo com o Senhor, para que a gente possa discernir o que é dele do que não é. Mas muitos de nós não estamos nem procurando saber o que o Senhor quer. A gente tem que ser tomado por uma angústia, por um zelo de saber qual é a vontade do Senhor para nós, queridos. É por isso que nós estamos caindo em tantas ciladas e tantas armadilhas. É por isso que a gente vive batendo a cabeça, é por isso que a gente se frustra. E sabe o que é pior? A gente toma decisões por conveniência, porque a gente acha que deve fazer. E a gente vai para aquele lugar, a gente se frustra, a gente se decepciona porque aquilo não é o plano de Deus. E depois coloca a culpa em Deus. A gente joga tudo no colo de Deus e diz, o Senhor me prometeu que faria isso e aquilo e agora não fez. Olha como é que deu tudo errado. E Deus está lá de cima dizendo, eu nunca mandei você sair de onde você estava e ir para onde você foi. Eu nunca mandei você dizer o que disse. Eu nunca mandei você fazer o que fez. Por que você fez? Porque você se moveu por conveniência e as pessoas estão fazendo isso, cara. Sabe, eu vejo várias pessoas saindo de suas igrejas. Eu conheço ministros de louvor, irmãos, que em um ano o cara já pulou de 3 galhos. O cara tava numa igreja, foi pra outra. E toda igreja que ele vai, ele fala que tem um problema. Não, tem um problema nessa aqui, eu vou pra outra. Eu tenho um problema nessa aqui, vou pra outra. Só que sabe o que é interessante? Todas as igrejas pras quais ele pula são igrejas maiores do que a outra, anterior. E aí ele fala que eu não consegui ficar lá porque não era muito a minha praia, porque não sei o quê. Aquela desculpinha, sabe? Aquele papinho mole. E às vezes era muito melhor se as pessoas pelo menos fossem sinceras e dissessem assim, não, eu fui pra lá, pra aquela outra igreja, porque lá tem 20 mil membros. E a minha chance de crescer é maior, porque eu olho pra Jesus e eu vejo um negócio. Era muito melhor de ser isso. Mas são hipócritas, cara. Hipócritas. Se movendo por conveniência, fazendo de Jesus uma loja de posto 24 horas. Cara, desculpa. Tem que usar muito compressor nesse vídeo depois, porque... Cara, isso é um assunto que mira. E Jesus termina dizendo assim, no versículo 9, olha que incrível. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Irmão. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Eu tenho visto muitos vídeos no YouTube movidos pela conveniência do algoritmo. Pessoas que estão prestes a tomar decisões procuram no buscador do YouTube a seguinte palavra-chave. Como saber se é o tempo de me mover? E milhares de youtubers cristãos estão criando vídeos dizendo assim, é o tempo de sair. Deus manda te dizer que ele vai te tirar do lugar. E o mais incrível é que os títulos são exatamente iguais. As pessoas veem que estão dando certo, elas copiam a descrição de um e colam no dela. E dá certo, tem resultado. 20 mil visualizações, 40 mil visualizações, os canais começam a crescer. E elas se movem por conveniência, só que sabe o que é ruim? Elas estão dando uma direção errada para as pessoas que estão indo lá no canal delas buscar. Essas pessoas estão se movendo talvez por uma palavra que houve no canal dessas pessoas que não estão se movendo por uma direção de Deus e pelo Espírito Santo, elas estão se movendo por um algoritmo. Elas não estão preocupadas com a vida do outro, que elas estão impactando com a mensagem que elas estão liberando. Elas estão preocupadas se o canal delas vai crescer, elas estão preocupadas com o seu próprio bem-estar, com a sua glória própria. Irmãos, a palavra de Jesus vai dizer, ai daqueles, através dos quais um destes pequeninos cair. Seria melhor que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se lançasse ao mar. A gente vai responder pelas palavras que prega. A gente vai responder pelas mensagens que a gente adaptou só para ter glória própria. A gente vai responder pelos nossos movimentos por conveniência. Talvez você
tenha ido para o YouTube procurar uma direção, eu devo ou não sair da minha igreja, eu devo ou não sair de um relacionamento, eu devo ou não fazer isso ou fazer aquilo, eu devo ou não sair desse emprego, eu estou te dizendo o que o Senhor me manda te dizer nessa manhã. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia, permaneça até que o Senhor te dê uma direção. Não sou eu que vou te dar essa direção, não é nenhum outro youtuber que vai te dar essa direção, não é o teu pastor talvez que vai te dar essa direção, é quando você entrar no seu quarto, fechar sua porta, falar com o seu pai que te vê no secreto, e o seu pai que te vê no secreto é quem vai te dar essa direção. Não se mova sem uma direção de Deus. Não se mova por conveniência, querido. Ei, não se mova por conveniência. Não se mova por conveniência. Não faça o que todo mundo está fazendo. Não vale a pena. Sabe por quê? Aqui nessa terra, da perspectiva humana, da nossa visão lógica e carnal, talvez a gente olhe e fale assim, cara, todo mundo está tendo resultado. O meu canal tem 140 inscritos, irmãos. Eu comecei há pouco tempo, tem quase 100 vídeos. Hoje de manhã eu tava falando sobre isso com o Senhor. Eu falava com o Senhor, poxa, Senhor, eu tô gravando vídeo toda semana, 2 vídeos por semana. Isso aqui dá muito trabalho de fazer, principalmente pra mim, que sou extremamente perfeccionista. E eu tava dizendo assim, às vezes eu entro no YouTube, eu vejo canais muito mais simples, com vídeos muito mais simples, com linguagem muito mais simples, falando aquilo que o povo quer ouvir. E esses canais estão crescendo e o meu não cresce. E Deus falou pra mim assim, não se mova por conveniência, não faça o que todo mundo tá fazendo, faça o que eu te mandei fazer. Talvez da perspectiva humana, meu canal nunca cresça. Talvez da perspectiva humana, o máximo que eu vou conseguir vai ser 200 inscritos. Talvez vai continuar nos 150 que tem aqui até hoje. Só que se eu conseguir te dar uma direção da parte de Deus, que mude a sua vida e que te aponte pra Ele, não pra mim, cara, eu já cumpri o propósito pro qual eu fui chamado. É pra isso que eu fui chamado. Não é pra dar resultado. Não é pra funcionar. Eu fui chamado pra fluir. Eu fui chamado pra fazer o que Deus me mandou fazer. Eu fui chamado pra ser um canal. E é para isso que você também foi chamado. Não se mova por conveniência. Ei, querido, se você sair de casa e o mercado grande estiver fechado, não compre no mercado pequeno. Se é que você me entende. Você vai pagar mais caro. O preço é maior. Você entende o que eu estou te dizendo? Ah, Glaucio, mas é o único que está aberto. Não tem nada aberto, não tem nada funcionando, não tem nada que dê resultado. Ei, o preço que você vai pagar depois é muito mais caro. Você vai pagar o dobro ou o triplo por um produto inferior. Você entende isso? Você entende o que eu tô te dizendo? Que aquilo que o Senhor tem preparado para nós é muito melhor do que aquilo que as pessoas têm recebido por se mover por conveniência. Elas acham que é maravilhoso. Aos olhos humanos pode parecer incrível. Carros incríveis, casas fantásticas, viagens dos sonhos. Comer em lugares maravilhosos, vestir roupas de marca, sentar em mesas com pessoas que todo mundo queria sentar. Mas, querido, não é sobre esta era, não é sobre esta terra, não é sobre este tempo. É sobre um lugar que o Senhor tem preparado para nós, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Ei, creia, o Senhor tem algo muito melhor. A gente está se contentando com as alfarrobas dos porcos. Ao invés de voltarmos para a casa do Pai, onde tem comida farta, comida boa, anel para o nosso dedo, vestes novas, sandálias limpas. Tem um lugar melhor, querido. Ei, deixa eu te dizer, tem um lugar melhor em Cristo, aguardando por mim e por você. Não se mova por conveniência. Ah, Glaucio, mas eu não estou surtindo resultado, eu não estou surtindo efeito. Você não foi chamado para dar resultado, você foi chamado para dar fruto. Fruto é diferente do resultado. A palavra vai dizer que você conhece a árvore pelo fruto que ela dá. Tem pessoas que só estão dando resultado. E a gente está olhando para o resultado dessas pessoas e está falando assim, nossa, quanto fruto. E Jesus está olhando lá de cima e dizendo assim, não, é só resultado. É só resultado. A exemplo do que ele disse para Pedro. Aparta-te de mim, Satanás. Você enxerga da perspectiva humana. Eu enxergo da perspectiva de Deus. Busque discernimento, querido. Não é mais tempo de se mover por conveniência. Não é mais tempo de transformar Jesus numa oportunidade de negócio. Se aparte disso. Se você foi por esse caminho, talvez esse vídeo tenha falado com você. Se ele tenha te exortado, eu espero que você siga o caminho da humildade. Experimente uma metanoia e dê meia volta enquanto ainda é tempo. Sabe? Volte para sua igreja humilde, da qual o Senhor nunca mandou você sair. Volte a pregar para as 5 ovelhas que você pregava. Esses dias eu tive uma consagração aqui na minha igreja e só tinha 4 pessoas. Irmãos, eu preguei como se eu estivesse pregando para 10 mil, irmãos. Porque isso não importa, cara. Se eu impactar a vida de uma daquelas pessoas, se eu levar uma daquelas pessoas a Cristo e essa pessoa for salva, se ela alcançar a eternidade por conta de uma palavra que eu preguei, isso já é tudo que eu poderia ter. Sabe, eu creio de verdade que eu vou chegar lá no céu e o Senhor vai olhar pra mim e vai falar... E Ele vai dizer, servo bom e fiel.
Sobre o pouco você foi fiel, sobre o muito você será colocado. E é sobre isso, cara. Não é sobre pregar para multidões. É sobre ser fiel à palavra que você carrega, é sobre ser fiel àquilo que você tem para entregar. Não negocie, cara. Não negocie de verdade. Seja fiel. Amém? Eu fico por aqui, eu espero que esse vídeo tenha falado com você de alguma forma. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Curte, comenta, compartilha. Se você achou que esse vídeo foi interessante pra você, manda pra aquelas pessoas que você acha que talvez precisam ouvir. Eu sei que esse é um vídeo complicado de você mandar pra alguém, porque parece que é uma indireta. Mas se você for um amigo sincero, um amigo leal e perceber que tem alguém passando por esse momento de dificuldade na vida sem estar percebendo, seja esse amigo. Que a palavra também diz que a gente peca por omissão, né? Sabendo o que deveria ser feito, às vezes a gente omite de dizer pro amigo, ó, cara, você tá no caminho errado. E a gente também tá pecando por omissão, então não façamos isso. Faz o que o Senhor colocar no seu coração a respeito desse vídeo. Curte, comenta, compartilha, se inscreve se você ainda não for inscrito. E todas essas ações ajudam a dizer pro YouTube que esse conteúdo é relevante. Não só pra nós aqui, mas também pra outras pessoas. E a gente prega o evangelho assim, né? Sem se mover por conveniência. Amém? Beijo no seu coração, que Ele te abençoe e te guarde, você, sua casa, sua família, tudo aquilo que você tocar prospere dentro da vontade do Senhor. E não se esqueça do mais importante, Jesus é o centro. Amém? Tamo junto, um abraço, tchau, tchau.